Mas continuando o estudo de Apocalipse, no vídeo anterior eu já dei uma leve introdução, né, sobre as 7 igrejas. Só para recapitular, as 7 igrejas são os 7 períodos que a Igreja de Cristo passaria. Foi por esse motivo que ele escolheu enviar essa carta a essas 7 igrejas. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, fundada pelos apóstolos, que foi perseguida, tanto que todos os apóstolos foram mortos, mas ficou muitos cristãos. Eu quero deixar claro que nesse tempo quem comandava que era o Império Romano. Bom, a igreja de Esmirna foi também uma igreja muito perseguida, né? Ela teve lá durante 10 dias, ou seja, durante 10 anos, se você ler lá em Apocalipse 2, versículo 8, você vai ver uma introdução que João faz já à igreja de Esmirna. E ela foi extremamente perseguida. Muitos cristãos foram mortos de forma muito cruel, foram queimados, jogados numa arena onde tinha leões, então foi bem difícil mesmo. Isso tudo, irmãos, por causa da palavra, por causa que realmente a palavra ela faz o inimigo ficar irado. Então, através da palavra somos salvos, através de crer na palavra do Pai somos salvos. Então o inimigo ele vai fazer de tudo mesmo para que essa palavra não seja pregada, para que não seja levada. Então a igreja de Esmirna passou por esse período. Foi um período muito atribulado, né? Até que Constantino, o imperador, né? Até então o soldado Constantino, acabou vencendo uma batalha, porque ele conta a história, né? Se você for pesquisar em livros de história, conta a história que ele viu o sinal da cruz no céu antes de uma batalha e uma voz que dizia a ele que com aquele símbolo vencerás, né? Então ele pintou esse símbolo em todos os seus escudos, os escudos dos soldados, e ele venceu. E aí, irmãos, a partir dessa vitória que o imperador Constantino teve, a gente vê já que a Igreja de Cristo, que até então nós tínhamos vamos dizer, a palavra pura, né? A verdade mesmo pura. A partir desse período aí com a igreja de Pérgamo, a gente vê já uma introdução, uma infiltração do inimigo dentro da igreja. Através de que, irmãos? Aqui na igreja de Pérgamo, Pérgamo quer dizer pagã. Essa igreja começa a colocar adoração a ídolos, adoração a outros deuses, né? Essa igreja já começa uma introdução de quebrar os mandamentos do Pai. O primeiro mandamento, que é adorar somente a Deus, ela já começa a perder a sua verdadeira essência, que foi lá na igreja de Éfeso e na igreja de Esmirna. Ela já começa a se o inimigo, como ele viu que matando os cristãos ele não conseguia acabar, porque quanto mais ele matava, quanto mais ele lutava contra os cristãos, mais o número de cristãos crescia. Então o inimigo ele resolveu entrar na igreja. Então ele resolveu entrar dentro da doutrina da igreja, mudando a doutrina da igreja. Foi isso que aconteceu com Pérgamo. Tanto que Cristo diz aqui para ela no versículo 12, irmãos, se vocês puderem acompanhar, no capítulo 2, versículo 12, o nosso Pai fala assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, irmãos, é a palavra, né? Ao mesmo tempo que a palavra ela te liberta, ao mesmo tempo a palavra te mostra o teu erro, né? Aponta o teu erro. Então ele fala aqui no versículo 13: conheço o lugar que habitas,
Onde está o trono de Satanás? Olha que interessante, irmãos. João escreve e fala o trono de Satanás. A partir da igreja de Pérgamo, irmãos, Satanás começou realmente a construir o seu trono. E olha que interessante, dentro da igreja, dentro da doutrina das igrejas. É por isso que hoje, irmãos, nós temos milhares e milhares de religiões. Nós não sabemos o certo de qual religião seguir. Por quê? Porque o trono de Satanás. Olha que Jesus fala aqui, ó. Conheço o lugar que habita. Onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Por quê? Porque apesar da igreja ter sido introduzida vários deuses, que eu digo que são demônios, várias dogmas dentro da igreja, né, que fugiu da doutrina, da verdadeira palavra do Pai, apesar disso, eles ainda relutavam para não perder, porque no fundo eles sabiam, mas não, ó. Aí Jesus fala assim: e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, esse cara aqui, Antipas, esse servo fiel que Jesus descreve aqui, com certeza foi contra toda a doutrina enganadora que foi inserida dentro da igreja cristã. Entendeu? Por quê? Porque o diabo agora, como ele viu que matar cristão não estava resolvendo muito, ele resolveu o quê? Enganá-los. Com o quê? Com a própria palavra, introduzindo erros dentro da palavra e dessa forma enganar muitos. Então, o que Jesus fala aqui? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí que suportar-te a doutrina de Balaão, adoração a deuses, a qual ensinava, né, o Balaque a armas ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Olha que interessante. Então, a partir daí, né, a gente pode entender perfeitamente que Satanás, ele meio que fincou o trono dele dentro da palavra. Ele começou aí a misturar, né, a verdadeira palavra. E aí é por isso que hoje a gente vê aí irmãos adorando pedaço de pau, né, ferro, adorando anjos, adorando tantas coisas, né? E o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, as pessoas não adoram. Então, a partir da igreja de Pérgamo, olha que interessante, esse período aqui da história começou, né? Igreja de Tiatira, a mesma coisa, sabe? Jesus fala bem claro aqui que ele sabe que eles têm amor, têm fé, tem perseverança, trabalha, né, para essa palavra ser levada, mas o que Jesus fala? Toleras a mulher de Jezabel, né, a qual se declara profetiza, tá? Ensinando o quê? Ensinando ao servo a praticar o quê? A prostituição e a comerem sacrifícios aos ídolos, né? Como Jesus fala aqui. E Jesus fala, arrepende-te da sua prostituição. A prostituição do quê? Da palavra. A igreja de Sardes, irmãos, foi o quarto período que a igreja de Cristo passaria, né? A qual Jesus logo introduz aqui ao anjo da igreja de Sardes e escreve: estas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Bom, a partir desse período aqui, período de Sardes aqui, realmente há uma
é extremo a palavra sendo mudada, né? Teve a supremacia papal, onde o Papa se dizia mediador entre Deus e os homens, né? Já é mais uma quebra de uma doutrina, de um mandamento do Pai. Então aí a gente já vê que realmente a palavra foi acabada, né? Porque Satanás realmente fincou o trono dele em cada igreja, em cada período que houve aqui. A igreja de Filadélfia, entretanto, Jesus fala assim: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Quando Jesus fala tem pouca força, foram alguns que não aceitaram, né? Doutrina de Balaão, doutrina da Jezabel, esse erro aí dentro das igrejas. Realmente eram pouca, ela tinha pouca força, mas, entretanto, guardastes a minha palavra, Jesus fala para essa igreja, né? E não negastes o meu nome. Olha que interessante. Essa aqui, esse período é o 6º período que a igreja passaria. E esse não negastes o meu nome vem a ser quase que com o primeiro período que a igreja passou com Éfeso, quando Jesus também fala, porque morreste, porque não negastes o meu nome. Irmãos, 7º período da igreja Laodiceia. Uma das igrejas que Jesus não deu nenhum elogio, Jesus não está feliz de modo algum. Infelizmente, irmãos, esse 7º período aqui é o último período que a igreja passaria, que vem a ser o período que nós estamos passando hoje. E eu me pergunto, irmãos, por que ele não se alegrou? Porque verdadeiramente a igreja esqueceu da verdadeira palavra. Porque verdadeiramente a igreja esqueceu dos ensinamentos que Cristo deixou para nós. Quando ele fala que porque assim, aqui no capítulo 3, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. É o que Jesus fala para nós. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está falando assim, estou a ponto de desistir dessa igreja. E aí Jesus fala assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha, irmãos, o que está acontecendo com a nossa igreja? Com a verdadeira igreja? A igreja esqueceu tudo que foi ensinado, toda a palavra. A igreja já acha que não necessita de Deus. Irmãos, necessitar de Deus não é necessitar dos bens materiais que todas essas igrejas, todas, sem exceção, todas, têm pregado dia e noite. Irmãos, carro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, não vai te dar salvação. É momentâneo, irmãos, você acha, eu estou bem, tenho tudo, tenho emprego, tenho tudo. Mas o que vale, irmãos, ganhar o mundo e perder a sua salvação, perder sua alma? Jesus fala assim, porque tu achas que tu é rica, mas tu és pobre.
A igreja não tem pregado a palavra, irmãos. A igreja está pobre, cega e nu. Não tem as vestes nupciais que Jesus fala, as vestes. Quem é a veste, irmãos? É Cristo. Não tem. Não tem salvação, não tem Cristo. Está nu. Está cega. Não enxerga tudo que está acontecendo ao seu derredor. O mundo, irmãos, não está fácil. Quem tem orado e vigiado? Quem tem procurado vigiar, como Cristo falou? Seja prudente, irmãos. Se você tem se afastado de Cristo, se você tem se afastado do Pai, volte. Volte, porque Ele está muito próximo. As famílias estão sendo destruídas com toda essa liberdade que o mundo tem colocado na cabeça das pessoas. Jesus está voltando, irmãos. Nós estamos passando pelo último período da igreja. E o que você tem feito, irmãos? Com o que você tem se preocupado? Quando Jesus voltar, o que você vai dizer? Vai querer pedir perdão? Não vai mais dar tempo. E Jesus fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Volte para a palavra, irmãos, leiam a Bíblia. Vestiduras brancas para te vestires. Entregue a sua vida a Cristo. Se vista, a fim de que não seja manifestada a sua vergonha, a sua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Enxergue, irmão, tudo. Jesus disse, irmãos, que muitos falsos profetas, muitos falsos pastores iriam surgir. Quem tem sido teu pastor, irmãos? Porque o meu pastor é o meu mestre, é Cristo. Quem tem sido teu pastor? O que ele tem te ensinado a fazer? O Pai se agradaria de todas as coisas que você pratica? Ou a sua vida cristã é só quando você vai para a igreja? É só uma capa? Você não segue o que você lê, nem o que lhe ensinam? Você não pratica a palavra? Isso não é ser cristão, irmãos. Irmãos, os apóstolos, Cristo, os profetas, todos eles morreram para que eu e você pudéssemos ter esse livro. Para que eu e você pudéssemos ter a palavra. Para que eu e você tivéssemos a chance de salvação. Porque é só através daqui que eu posso ser salvo. É só através dessa palavra. E o que você tem feito? Você morreria pela palavra? Sim, porque Jesus está voltando. E para quem já o conhece, o anticristo está aí. Falta muito pouco, irmãos, para o anticristo reinar. E você vai perder sua salvação? Então eu fico por aqui, irmãos, e deixo para vocês pensarem. Pensem, irmãos. Orem, peçam ao Pai, leia a palavra, porque o Pai é isso que Ele quer. E que os irmãos fiquem com Deus e continuem acompanhando o nosso estudo. Busque na sua Bíblia, tire uma hora, leia. E eu te garanto, irmãos, que vocês estarão se edificando. Isso é se edificar. É quando você se alimenta do pão.
e o pão é a palavra.